Vamos iniciar agora e conversar um pouco sobre o Router 950, a evolução do DALI 2. Aqui é a Laerte que vos fala, da Ebilux Iluminação. Tá? Ok, vamos lá. O que nós temos então aqui para ser discutido? Esse equipamento novo, tá? Que tem uma tecnologia inovadora baseado no protocolo DALI 2. Antes de entrar firmemente falando do DALI 2 e do 950, vamos verificar um pouco como que se deu essa questão da chegada no DALI 2. Na realidade, tudo começou com o DALI 1, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde as empresas sentiram a necessidade de convergir para um protocolo digital standard. Existiam várias empresas no mercado, cada um com o seu protocolo digital, e que não se conversava. Então, o primeiro standard, vamos dizer assim, no protocolo digital foi o DALI, certo? Aqui, digamos basicamente que nós temos que o DALI é uma interface de iluminação digital endereçável, né? E é um protocolo utilizado amplamente, né, para todos os equipamentos de cargas eletrônicos na iluminação. Ele está todo desenhado em cima do protocolo da norma IEC 62386. O DALI 1, basicamente na versão 1, e por que fala-se DALI 1? Pela existência do DALI 2, convencionou-se chamar do protocolo anterior de 1, né? Então, na verdade, o DALI 1 é o mesmo protocolo, certo? Então, você tem aí as extensões IEC, vou botar um pouquinho aqui, onde temos a norma que eu já comentei, a 62386, o 101, que são os dispositivos, extensões do protocolo, dispositivos gerais do sistema, 102, dispositivos gerais de cargas, tá? E aí o 102, que nós temos aqui tudo com uma extensão 2, 21, 22, 23, ele diz respeito a cada tipo de carga que foi sendo incrementado no protocolo com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Então, por exemplo, o DALI tipo 0, os drivers, os reatores para acionamento de cargas fluorescentes. Depois você tem aí a parte de conversores para 0 a 10, para aproveitar o protocolo analógico dentro do sistema DALI, até chegar nos dias de hoje, onde você tem aí a questão do controle de equipamentos que trabalham a controle de temperatura de cor, né, de luminárias. Então, vamos dizer assim, que são subsequências, né, subitens, né, que determinam cada tipo de carga, como deve ser tratado dentro do protocolo DALI. E por que vem o DALI 2? Né? Os motivos para estandarizar e estender o DALI são vários. Né? A introdução de dispositivo de controle, né? Porque hoje o que nós temos basicamente são cada empresa trabalhando em cima de um master, em cima de um equipamento que gerencia, vamos dizer assim, as várias cargas dentro de um projeto, né? Mas existe o DALI natural, que são até 64 endereços, podendo trabalhar assim, vamos dizer, em standalone, né? E a ideia do que o DALI 2 venha normalizar como que vão trabalhar essas unidades que permitem você colocar vários universos DALI e formar um sistema. Padronização dos dispositivos de entrada, tais como sensores, painéis e interface. O DALI 1 só trabalhava com cargas, ou seja, independente de quem fabricasse o reator, o driver, o dimmer, isso teria que funcionar em qualquer sistema. Entretanto, painel de acionamento, botoeira e sensores, cada fabricante tinha sua solução e que não conversava com outra, né? Isso não estava estandarizado no DALI 1, que criava uma grande confusão, porque você acaba ficando amarrado a um único fornecedor do sistema. E apesar de você poder trabalhar com vários drivers ou reatores, você ficava amarrado com o painel que aquele fornecedor tinha.
Tá? E uma das situações inovadoras do DALI 2 é trazer isso, né? E a melhoria no entendimento do standard, tá? E da interoperabilidade, né? Que seria o quê? A maneira como o sistema vai conversar com o ambiente externo, seja com BMS, predial. Então esse master que vai surgir a partir do DALI 2, vai ter que estar preparado para ter essas interfaces mais acessíveis, mais bem desenhadas. Então vamos lá, no DALI 2 então, complementando aqui, nós temos o melhoramento, tá, do 101 e no 102, que diz respeito ao 102 as cargas, né? Tem toda a sua situação reestruturada melhorada, as atualizações e melhoramentos do bus, do sinal, das cargas de alimentação, dispositivos multicanais, que são aqueles dispositivos que têm vários universos DALI. E aí entra, vamos dizer assim, o 103, que diz respeito aos comandos. Tá? Vamos ainda falando sobre a parte dos dispositivos de entrada e comando, a criação da padronização das botoeiras, dos potenciômetros, dos sensores de preço, luminosidade. Então, essa é a grande sacada, vamos dizer assim, na parte de intercambiabilidade dos vários fabricantes dentro do sistema, né? As várias opções que o cliente vai ter no mercado para montar o seu sistema, podendo usar de cada fabricante que melhor lhe convém, seja sobre aspectos técnicos, seja sobre aspectos estéticos. Aqui um resumo, onde nós temos aqui a parte de cargas e aqui a parte de comandos, né? Então, subsequentes do 103, o 3 é com relação aos comandos, né? Nós temos o 301 push button, tá? O 303 sensor de ocupação e assim por diante. Também existe essa distinção dentro do protocolo para os vários tipos de comando que você possa colocar no sistema. Aqui um exemplo de como fica, né? Então você tem a parte de drivers, de relés, dentro da parte de cargas, e aí na parte de comandos você tem os sensores, os painéis de comando. Aqui nós vamos ver assim, dentro do que é o DALI 1 e o DALI 2, como fica o que era e como fica agora, como ficará. DALI 1, comprimento máximo, esse é o protocolo, 300 metros. Para o DALI 2 não tem alteração, permanece 200 metros. Consumo também, permanece 250 mA. A quantidade de cenários por, vamos dizer assim, por bus DALI, 16. Tá? Temporização do sistema. Aqui começa a ter uma alteraçãozinha. Tá? Então o protocolo o mínimo vamos dizer assim, mais rápido e o máximo também. Lembrando que essa questão aqui de temporização, cada fabricante pode dar uma solução para poder ampliar isso, vamos dizer assim, e conseguir realizar programações. No protocolo da versão DALI 1 você tem 64 endereços. Na versão DALI 2 você passa a ter 128 endereços, sendo que 64 endereços para comandos e 64 para cargas. Olha, isso aqui é fantástico, você praticamente dobra a capacidade de endereço do sistema. É lógico que você nunca vai conseguir colocar 65 cargas dentro do sistema, porque ele para em 64. Mas só de você poder colocar uma parte de comandos separados, você já tem um ganho considerável. Né? Total de agrupamentos no DALI 1, 16. No DALI 2 você tem 16 para cargas e 32 para comandos. A alimentação, ela se permanece a mesma, tá? E aqui está bem distinta a questão do que é padrão, que passa a ser estandarizado no protocolo. Inclui comandos, no DALI 1 não, no DALI 2 sim. Agora aqui, vamos dizer que foi a grande sacada que teve o pessoal que
desenvolver o DALI 2. Né? O DALI 1 ele é um protocolo, está desenhado, está escrito, e as pessoas vão poder desenvolver cada um o seu equipamento da maneira que entenderem, nível de custo, etc., desde que, para ser protocolo DALI 1, obedeça o desenho do protocolo. O DALI 2 ele teve a preocupação de que muitas empresas acabavam criando um driver DALI 1, mas que não conversava com outros sistemas, senão com o próprio. Na verdade, isso não é DALI. Né? Então, para poder ter a certeza de que um equipamento está sendo desenhado em DALI 2, foi criado um servidor, né, um equipamento, que testa, vamos dizer assim, cada componente que se pretenda desenvolver e identificar como sendo DALI 2. É feito esse teste, é feita uma validação, existe um site onde todos esses testes são armazenados. Só após isso o equipamento ele é certificado DALI 2. Né? Isso dá uma garantia, por exemplo, que o consumidor, para saber se aquele equipamento daquele fornecedor realmente é DALI, ele possa consultar no site e verificar se houve os testes. Esse equipamento é um equipamento caro. As empresas maiores com certeza vão ter o seu, mas as menores poderão fazer uso de certificadoras, né, que terão esse equipamento para poder garantir que o equipamento, que o componente oferecido seja DALI 2. Tá? E aqui basicamente o que eu comentei, certo? O que é interessante aqui, todos os equipamentos que são aprovados passam a ter que ter essa aqui, o novo desenho, o novo logotipo do DALI na extensão 2. Agora sim nós vamos falar especificamente do 1150, que é uma solução da Revar, já como master, vamos chamar assim, para trabalhar o protocolo DALI 2 na essência. Tá? Então nós temos aqui o router 905, vamos imaginar aqui uma linha 1 desse equipamento. Tá? Esse equipamento ele tem essa linha 1, uma linha DALI, sendo que ele possui 4 linhas dessa. Tá? Mas vamos tratar primeiro de como fica a topologia, onde você vai, dentro desse bus DALI, colocar cargas DALI 2, tá? Drivers, certo? Mais drivers, todos eles no protocolo DALI 2, e você vai fazer isso, preencher isso até 64 endereços. Depois você começa a colocar os comandos, painel de controle, como por exemplo aqui, 4 botões, sensor de presença, painel de comando, esse com 8 botões, 8 cenários, sensor de luminosidade e presença. Isso você vai fazendo até alcançar 64 endereços de comando, totalizando 128 endereços de comando dentro de uma linha DALI, dentro de um bus. Mas lembrando que esse equipamento tem mais uma segunda linha, mais uma terceira linha, mais uma quarta linha. Então você estende para cada linha dessa esse potencial de endereçamento de 128 endereços, podendo no total chegar a 250 endereços de carga, 256 endereços de comando, 512 endereços dentro de um equipamento, que isso, vamos dizer assim, amplifica muito a capacidade de comando. E como ele controla mais equipamentos, o custo do sistema ele tende a cair. Ok, mas e qual é, vamos dizer assim, uma das vantagens que a gente pode ter nesse 905 em relação à operação, quando nós imaginamos o seguinte, que muitas obras ainda vão ter que estar sendo trabalhado com cargas no DALI 1, e até mesmo um retrofit que se faça numa obra, vamos dizer assim, em que você vai ter necessariamente que trabalhar com elementos do DALI 1, do DALI, né? Não que não tenha ainda desenvolvimento do DALI 2. Esse equipamento ele enxerga esses elementos. Tá? Então se você tiver, por exemplo, um driver na versão DALI 1, esse aqui, por exemplo, é um driver da Revar DT8, ou seja, aquele que trabalha a questão de transição de temperatura de cor, e ainda não houve o desenvolvimento para o DALI 2, esse equipamento ele pode entrar no sistema normalmente, só que ele vai ocupar um endereço de carga, uma das
64 endereços de cargas. Então, para o sistema continua normal, ele vai ocupar um endereço de carga aqui, normalmente, sem problema nenhum. Então, vamos dizer assim, o que acontece com a parte de comando? Então, isso aqui é interessante, porque se é um equipamento Revar, e for um sensor, que é o caso, um painel, que seja DALI 1, eu só vou conseguir comandar esses do DALI 1 se for equipamento Revar, que é a amarração que tem no protocolo 1. Tá? Mas vamos dizer o seguinte, eu tenho uma obra nova e eu tenho um sensor específico que não está dentro da gama do que foi desenvolvido pelo DALI 2. Eu consigo utilizar ele no sistema, só que ele não vai ocupar um endereço de comando, ele vai ocupar um endereço de carga. Ele não vai utilizar o consumo em miliamperes da parte de comando, ele vai usar na parte de cargas. Mas eu consigo fazer uso dele, assim como eu consigo fazer uso de um painel, tá? Que seja, vamos dizer assim, do protocolo DALI 1. Consigo implementar ele sem problema nenhum dentro do DALI 2, nesta condição de ocupar a parte dos endereços de carga. Tá? E um outro sistema que seja tem vários elementos, tipo relés, 0 a 10, equipamento para compatibilização de sistema analógico. Então tem vários elementos de carga, triac, comando de triac, que vão poder continuar sendo trabalhados dentro do sistema com uma unidade master 950 do DALI 2, respeitando essa questão de estar dentro das cargas. É isso, pessoal. Fica legal, bacana, fica o entendimento, e se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de entrar em contato com a Evilux para maiores esclarecimentos. Tchau, tchau.